coisa que mais me chateia hoje é a falta de respeito que existe entre as pessoas. Isso realmente me assusta. Em qualquer local que nós vamos hoje, nós vemos que as pessoas se desrespeitam. Na fila, uma quer passar por cima da outra. Ninguém mais quer esperar a sua vez, acreditando que precisa ser o primeiro. Em todos os ambientes nós observamos isso. Seja numa sala de aula, os alunos querem falar todos ao mesmo tempo. Parece que eles desaprenderam a levantar o dedo e esperar a sua vez de falar. É tão simples quando as pessoas se organizam e esperam cada uma delas a sua vez. Assim, todas podem falar, acontece uma troca de informações e o grupo como um todo acaba ganhando. No entanto, o desrespeito tomou conta do nosso tempo. Seja o desrespeito dos jovens pelos mais velhos, dos jovens entre os próprios jovens e por aí vai. Em todas as camadas sociais, em todas as diferentes esferas da sociedade, nós observamos hoje uma tremenda falta de respeito. Seja no trânsito, seja nos locais de lazer, seja numa sala de aula, seja num hospital, num posto de saúde, seja dentro da casa, em família. Em todos os locais, hoje, os seres humanos agem desrespeitosamente, porque pensam apenas em si mesmos e desaprenderam a se colocar no lugar dos outros. Todos nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Se colocar no lugar das outras pessoas significa perguntar-se para si mesmo o seguinte: bom, se a pessoa fizesse para mim o que eu vou fazer para ela, será que eu gostaria? Será que eu gostaria? Esta é uma pergunta que eu sempre tenho que fazer para mim mesmo antes de fazer algo para uma outra pessoa, caso eu esteja em dúvida. Pois se eu responder para mim mesmo, não, eu não gostaria que a pessoa fizesse isso para mim, então eu também não devo fazer para ela, pois todos os seres humanos eles são muito parecidos em alguns quesitos, ou seja, eles gostam de ser respeitados e gostam de ser bem tratados. Gostar de ser respeitado e bem tratado não é apenas o gosto exclusivo de uma ou outra pessoa, mas de todos os seres humanos. As pessoas se sentem bem quando são respeitadas e bem tratadas, e para isso precisa novamente surgir um período de mais respeito entre as pessoas na vida em sociedade, pois o respeito se perdeu nesses últimos tempos. As pessoas já não se cumprimentam mais, não se dão a mão, não dizem bom dia, boa tarde, boa noite, elas não pedem licença, elas não pedem desculpas quando cometem uma indelicadeza. As coisas hoje estão tão desencontradas na vida social que as pessoas já não se importam mais com seus semelhantes, mas apenas consigo mesmos. E quando chegamos nesse ponto, o convívio social se torna algo desagradável e já não propicia mais aquela liberdade e aquela alegria que deveria propiciar. Eu lembro, quando eu era criança, que as relações entre as pessoas eram muito mais respeitosas. Na minha época, as crianças sabiam ouvir. Elas primeiro ouviam para depois falar. Mas parece que hoje é o contrário. Quando se fala com um adolescente, com um jovem, ele já reclama antes de ouvir. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão. O ser humano tem 2 olhos, ele tem 2 narinas, ele tem 2 ouvidos, ele tem 2 pulmões, ele tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas e tem apenas uma boca. Por que será? Para que ele enxergue mais, para que ele respire mais, para que ele ouça mais, para que ele se movimente mais e fale menos. Pois o problema de muitas pessoas é falar demais e, pior, interromper as outras pessoas quando elas falam e não querer ouvir. A fala, ela precisa ser usada de forma equilibrada, ouvindo primeiro para depois
falar. E nisso está o respeito. O respeito pelo próximo, ele não está apenas em fazer a fila, em respeitar os mais velhos, em esperar a sua vez, mas também saber ouvir e não querer apenas falar. Aquelas pessoas que falam demais, você já deve ter observado, a maior parte das coisas que elas falam não passam de besteiras. Sim, uma pessoa que fala demais, ela não diz coisas que prestam, na sua grande maioria, mas apenas coisas imprestáveis e que não agregam nada ao convívio social. E isso prova que há um grande problema e há um grande defeito nesta mania hoje vigente entre os jovens de falar demais e não querer ouvir. Isso podemos observar numa sala de aula, onde todos os alunos querem falar ao mesmo tempo e não querem ouvir, ou na rua. Em qualquer ambiente público, nós observamos hoje esse vício desenfreado dos seres humanos falarem demais e já não quererem mais ouvir a opinião dos seus semelhantes. E uma coisa vocês podem ter certeza, nós aprendemos muito mais ouvindo do que falando, pois primeiro as coisas precisam entrar dentro de nós, para que nós possamos aprender o essencial, possamos chegar às conclusões, para depois só então falarmos. Então sim, as nossas palavras se tornam sábias e inteligentes, e que certamente contribuirão na vida de outras pessoas, para também torná-las mais inteligentes, sensíveis e dedicadas frente ao próximo. Portanto, nós temos hoje uma verdadeira crise estabelecida na sociedade. Crise esta que podemos chamar de falta de respeito. O desrespeito cresceu demais entre as pessoas. Elas querem passar umas por cima das outras. Todas querem ser as primeiras, sem perceber que na vida nós precisamos fazer fila. Na vida, nós precisamos esperar as outras pessoas passarem até que chegue a nossa vez. Então, sim, estaremos sendo cavalheiros e educados e pessoas que contribuem, então, para o desenvolvimento da harmonia e da paz social. Podem ter certeza, minha gente, sem respeito, nenhuma sociedade pode se desenvolver, pois o respeito é a base da convivência humana. É onde as pessoas se respeitam que elas podem viver em paz, mas onde elas se desrespeitam, surge o caos. E onde o caos se estabelece, já não se tem mais harmonia, alegria, felicidade e também o entretenimento que as pessoas precisam ter entre si. As pessoas precisam se respeitar para se entreter saudavelmente umas com as outras. Onde o conflito se estabelece, se tem o estado de guerra, que é o que a nossa sociedade virou hoje em dia. Os seres humanos, eles vivem em guerra entre si, sempre disputando, uns querendo passar por cima dos outros, para que possam ser os primeiros, e se desrespeitando cada vez mais, o que é algo lamentável. Então, chegou a hora de nós resgatarmos este valor tão importante que é o respeito. Sem respeito, as pessoas não podem viver em paz, e a vida social se torna realmente uma grande bagunça. Esta é a verdade. Obrigado pela atenção e até mais.